Olá, senhoras e senhores. Espero que vocês estejam bem. Hoje, cara, a gente vai discutir aqui no detalhe uma coisa muito bonita de como resolver algumas questões do Enem sem saber a matéria. Como assim sem saber a matéria? Vamos supor, cara, que você esqueceu qual equação tem que usar em algum exercício determinado. Putz, eu não sei o que tem que fazer, não sei qual que é a matéria, não sei o que é isso aqui, não sei nem o que é, não sei o que eu tô nem fazendo aqui. E aí, meu filho, é o seguinte. Existem alguns tipos de questões no Enem que são questões que basicamente elas estão analisando ali as unidades de medida daquele assunto. Então, se você dominar como manipular essas unidades de medida, que na física é extremamente importante, você consegue resolver alguns tipos de questões. É claro que você não vai conseguir resolver a prova inteira só usando esse método que eu vou te mostrar, né? Mas algumas questões você vai conseguir resolver e vão te poupar até tempo. Então é o seguinte, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai trabalhar só com unidades de medida aqui, tá? E com isso vamos chegar, né, na resposta final, mesmo sem saber exatamente qual é a equação que está ali por trás. Mas também a gente precisa usar essas unidades de medida no sistema internacional de medidas, para que as contas fiquem bonitinhas e fechem. Então, uma coisa que vocês têm que entender é que todas as unidades de medida que não são expressas no sistema internacional podem ser expressas com unidades do sistema internacional. Então, por exemplo, Newton. Newton é uma unidade de medida de força. Porém, ela não é uma unidade do sistema universal. Mas a gente consegue expressar Newton numa unidade do sistema internacional. Então, por exemplo, né, fazer um exemplo rápido aqui para vocês verem num espaço em branco. Então, então, quando a gente, por exemplo, vai falar sobre força. Cara, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. E, né, a gente escreve até desse jeito aqui, ó. A unidade de medida de força é Newton. Mas como que a gente chega nisso? Cara, o que a gente está querendo dizer é que essa unidade de medida que a gente está chamando de Newton, ela na verdade é a expressão de outras unidades de medida que são do sistema internacional. Então eu consigo escrever essa unidade de medida a partir dessas duas. Como? Então vamos escrever aqui de novo a unidade de medida de força, só para você ter uma noçãozinha. Qual que é a unidade de medida de massa no sistema internacional? É quilograma, certo? A unidade de aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o que nós chamamos de Newton. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Beleza? Entendeu? Então, essa é a jogadinha que a gente vai fazer aqui para poder tentar resolver essas questões, né? Que principalmente são aqui do Enem. E vocês vão ver que, cara, vai salvar a nossa vida. Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui, vamos ler. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso do binóculos. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Beleza? Para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros. Distância entre os sensores. E o tempo é medido por um circuito eletrônico. Beleza. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Ele quer aqui, ó, o tempo mínimo em segundos, que isso aqui é extremamente importante, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 quilômetros por hora, sem receber uma multa. Cara, vamos lá, como a gente resolve essa questão? A gente vai partir do pressuposto que você não sabe a matéria, né? Então você tá lá, cara, você não sabe nem o que é quilômetro por hora, você não sabe nem o que é tempo, não sabe nem o que é distância, você não sabe a equação, por exemplo, lá do D é igual a VT. Você não sabe, cara, você não sabe nada disso. Então a gente vai ter que resolver sem isso. Então, cara, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de questão, nesse tipo de método que eu vou te ensinar? Então, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar os seus dados. Então você tem aqui, ó, por exemplo, aqui, você tem 40 quilômetros por hora. Você tem 40 quilômetros por hora. Você tem também
2 metros. Beleza? Tem aqui 2 metros. E é isso, né? E tem que ver também o que o cara tá pedindo. Então o cara tá pedindo aqui, ó, tempo. Tempo, não só tempo, tempo é em segundos. Beleza? Então o cara quer o tempo. Vou chamar o tempo de T aqui. Em segundos, tá? Que é S. Então a primeira coisa que a gente vai fazer uma análise dimensional. A gente vai chegar na resposta desse exercício sem saber quais equações a gente tem que usar. Só fazendo uma análise das dimensões, das unidades de medida. Então, caso você mora no meio da caverna e não sabe o que é a unidade de medida, a unidade de medida é isso daqui, que vem logo depois do número. É a unidade, né, sei lá, metro, quilômetro, né, segundo, ampere, sei lá, qualquer coisa que você usa, joule, graus Celsius, isso é a unidade de medida. É a unidade que você usa para medir uma quantidade de uma grandeza física. Então é esses negocinhos que eu marquei de vermelho. Então, cara, o que a gente quer? A gente quer tempo em segundos. Então a gente precisa fazer alguma maracutaia com esses dados que a gente tem para chegar numa resposta de tempo em segundos. Então, cara, a primeira coisa, por exemplo, que a gente tem que ver é a gente quer chegar em segundos, certo? A gente tem aqui metros, a gente tem aqui quilômetro e tem hora. Opa, hora. Hora é tempo, cara. E eu quero chegar em tempo. Então, esse hora aí, cara, eu preciso isolar ele. Eu preciso que esse hora fique sozinho. Porque hora igual alguma coisa é um tempo. E aí, pra gente passar pra segunda, é só um fator, certo? De hora pra segunda. Então, como a gente resolve esse problema? Vamos lá. Cara, eu tenho aqui, então. Vamos colocar aqui do ladinho. Ó, 40 quilômetros. Opa, 40 quilômetros por hora. E aí, cara, o que eu faço? Você percebe que, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 2 metros, essas unidades de medida, né? Primeiro que aqui está em quilômetro e não metros, né? Então vamos passar esse 40 aqui para metros. Como fica? Então, 40 vezes. Lembra que esse K de quilômetro aqui, ele é um valor. Ele é 1000. Então, 40 quilômetros por hora é exatamente igual a 40 mil metros. Ou melhor, 40 quilômetros é igual a 40 mil metros. Então, o que a gente consegue fazer aqui, cara? Esse K é 10 a 3, certo? 10 elevado a 3, que é 1000. Sobrou metro. Tudo isso por hora. Então você percebe que quando eu fazer isso daqui, ó, eu vou multiplicar. Estou multiplicando expoentes de mesma base, né? Que é o m. Então, cara, o que vai acontecer? Vou fazer uma multiplicação, né? De expoentes de mesma base. Então aqui tem 1, e aqui tem 1, e aqui também. Quando eu multiplicar esses dois, multiplicação de expoentes de mesma base, somos expoentes, então vai dar metro ao quadrado. Certo? Sobre hora. Tô só olhando as unidades de medida. Esquece os números. Esquece os números aqui por enquanto. Certo? Tô olhando só as unidades de medida. Então quando eu falei que vai dar metro quadrado por hora, não é isso que eu quero. Eu quero hora. Então o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que sumir esse metro. Certo? Eu tenho que sumir com esse metro aqui. Para isso, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, colocar um metro aqui em cima. 2 metros. Se eu fazer isso daqui, você concorda que esse metro vai sumir? Por quê? Porque eu estou dividindo números que têm expoentes com subtraindo bases que têm os expoentes, por exemplo, 1 e 1, e essas bases são iguais, que são um metro. Então, divisão de expoentes de mesma base, o que eu faço? Subtraio os expoentes. Então, m elevado a 1 menos 1 vai dar m elevado a 0, e qualquer número elevado a 0 é ele mesmo. Ou melhor, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Desculpa. Então, quando eu faço isso, cara, esse m some. Então, quando eu tô fazendo desse jeito aqui, ó, o que vai acontecer? Deixa eu tirar esses numerozinhos aqui. Quando eu divido metro por metro aqui, cara, esse m, ó, blau, blau, vai de base. E aí vai sobrar, então, 2. Dividido por 4. Esse 4 tá muito feio. 2 dividido por 40 vezes 10 a 3. Certo? Deixa eu até aumentar isso aqui, ó. 40 vezes 10 a 3. Dividido por hora. Certo? Sobre o hora lá embaixo. Beleza, cara. Agora o que a gente tem que fazer?
Você tem aqui, ó. Deixa eu até puxar um pouquinho mais pra cá isso aqui. Beleza. Você tem divisão de frações. O que você faz? Mantém a primeira, certo? Que seria 2. Multiplica pelo inverso da segunda, que seria hora dividido por 40 vezes 10 a 3. Beleza? Agora aqui, ó, sua resposta vai dar em hora, certo? Só que eu não quero a minha resposta em hora, eu quero a minha resposta em segundo. Então a hora, cara, quanto que é uma hora? Em segundos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Beleza? Em vez de ficar fazendo um monte de regras de três aqui, eu tô fazendo só pela análise das medidas. Então, cara, eu consigo fazer isso aqui, 60 vezes 60, 3.600. Então, eu vou escrever assim, ó, 36 vezes 10 a 2, certo? Lembrando que esse número aqui é o número de vezes que tem o 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 36 dá 3.600. Com isso, cara, então nós ficamos só com um número. Ó, que delícia. Porque aqui vai dar quanto, então? 2 dividido por 40. Divido por 2 em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 20 vezes 36, certo? Agora, divisão de expoentes de mesma base. Subtrai os expoentes. 2 menos 3 menos 1. Beleza? Então isso aqui vai dar 36 dividido por 20, certo? 36 dividido por 20 vezes 10 a menos 1. Então, 36 dividido por 20, cara, quanto que vai dar? 36 dividido por 2, que é 18. 18 dividido por 10, certo? A gente só dividiu por 2, então faltou 10. Porque aqui, ó, seria 36, né? Esquece esse zero aqui, ó. Seria 36 dividido por 2, que é 18. Só que como tem 1,20, então você tem que diminuir mais 1, é 1,8 vezes 10 a menos 1. E uma potência de 10 a menos 1 é o número de vírgulas que você anda para a esquerda. Então isso aqui vai dar 0,18. Certo? Essa vírgula tá aqui, ela anda uma para a esquerda, aparece um 0, 0,18. 0,18 o quê? Segundos, bicho. Não esquece que você mandou para segundo aqui, ó. Quando você multiplicou por esse número aqui, ó. Quando você multiplicou por esse número, apareceu então um segundo aqui. Então sua resposta é 0,18 segundos. Letra C. Nu! Mentira. Pois é, bicho. Sem nenhuma equação, você percebe? Não usamos nenhuma equação. É claro que você conseguiria resolver esse exercício, né, usando D igual a VT. Você conseguiria resolver isso, só passar essa velocidade de km por hora para metros por segundo. E aí, usando D igual a VT, você vai conseguir, então, descobrir qual que é essa velocidade. Ou melhor, esse tempo. Aí você fala, pô, bicho, aí é magia. Pois é, cara, a gente sem saber qual era a equação, a gente conseguiu, então, resolver esse problema. Então, vamos lá, vamos para mais uma questão, vamos ver se realmente é desse jeito. Então, qual que é o primeiro passo, cara? Anotar os dados. Vamos ver, então, o que a questão fala. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais. Deixa eu pegar aqui só o... Aqui. A grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Com a velocidade que o som se propaga no ar, é essa daqui, T. É muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, que é essa daqui. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante, no mesmo instante que um som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para que o sinal elétrico chegue ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois é necessário um cabo elétrico de comprimento. Isso aqui também é importante saber qual é a unidade de medida da resposta. Comprimento. Mais próximo de. Se você olhar todas as alternativas aqui, né, todas elas estão em quilômetro, então a nossa resposta tem que ser em quilômetro. Então, cara, vamos anotar aqui as informações. Então, a gente tem, por exemplo, a velocidade do som, a velocidade do sinal elétrico e a distância. Beleza? A velocidade do som tá ali. 3,4 vezes 10 a 2. 3,4
vezes 10 a 2 metros por segundo. A velocidade do som do sinal elétrico, né? 2,6 vezes 10 a 8. Então aqui, 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a distância, 680 metros. Beleza. Então, cara, o que você quer? Você quer a resposta, você quer comprimento, você quer metro. Né? No caso, ele é quilômetro, mas é um fator de correção. Então, a gente quer chegar em metro. A gente quer sumir com esses segundos aí e deixar só metro. Então, cara, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem, então, aqui, ó. Vamos pegar o primeiro D, né? Então, a gente tem 680 metros. Deixa esse aqui mais bonitinho. A gente tem aqui, então, 680 metros. A gente tem 2,6 vezes 10 a 8, né? Ou 3,4, tanto faz. Vou pegar aqui a 2,6, então, primeiro. 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo. E também 3,4. Aqui. 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo também. Você percebe, cara, que o quê? Se eu fazer a conta desse jeito, sair multiplicando todo mundo, aqui você vai ter metro, 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 metro cúbico, certo? Metro elevado a 3. Aqui mais você tem segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então dá metro cúbico por segundo ao quadrado. Não é essa a resposta que eu quero. Eu quero só metro. Você tem que fazer algum jeito de sumir 2 metros aí, 2 m's, né? Esse m, esse, por exemplo, sei lá. E também sumir com esses 2 segundos. Então, desse jeito que eu tô fazendo aqui, cara, não é um jeito inteligente, não vai funcionar. Mas, por exemplo, você pode perceber que se eu dividir por esse cara aqui, por exemplo, tá? Podia ser por qualquer um dos dois. Dividir por esse cara aqui. Se eu dividir por esse cara aqui, certo? O que vai acontecer? Eu tenho segundo aqui com segundo aqui, vai embora. Eu tenho um metro aqui com um metro aqui, vai embora. Sobrou só quem? Só metro. É a resposta que eu quero. Então, essa é a equação que a gente tem que montar. Beleza? Porque desse jeito, né, o que eu fiz? Eu anotei os dados, coloquei todo mundo multiplicando, por exemplo, e vi que quando eu fizesse análise dimensional, né, olhando só as unidades de medidas, ia dar metro cúbico por segundo ao quadrado, mas não é essa a resposta que eu quero. Né? Lembrar aqui, ele tá me pedindo o comprimento. Então, o comprimento, cara, é metro. A unidade de medida de comprimento é metro no sistema internacional. Só que, claro, né, a resposta ali que é em quilômetro, então depois a gente faz uma conversão para quilômetro. Então, desse jeito, cara, você percebeu o quê? Sobrou só metro. Então, essa é a equação que eu tenho que montar e resolver. Beleza, cara, agora aqui é só fazer conta. Só isso. Então, quem que é, por exemplo, 680? 680, então, pode ser escrito como 6,8 vezes 10 a 2, certo? Porque se eu multiplicar por 10 duas vezes, vai ficar 68. 68 vezes 10 de novo dá 680. Metro vezes 2,6 vezes 10 a oitava. 2,6 vezes 10 a oitava. Não tem unidade de medida. Perceba aqui, ó, já foi o metro com segundo, já foi embora. E lá embaixo vai ficar, então, aqui embaixo, 3,4 vezes 10 a 2 também. E aí, meu companheiro, o que você percebe aqui? Olha que coisa mais linda. O que a gente faz aqui? A gente pode fazer umas continhas. Esse 10 a 2 com esse 10 a 2 vai embora. Então, 6,8 dividido por 3,4. Cara, 3,4 é o dobro. Ou melhor, 6,8 é o dobro de 3,4. Então, 6,8 dividido por 3,4, isso vai dar 2. Certo? 68 dividido por 34 também é 2. Beleza. 2. Aqui embora já foi, só ficou lá em cima multiplicando, né? Faltou 2, então, vezes 2,6 vezes 10 a quanto? 8. E só sobrou o metro. Então, cara, 2 vezes 2,6, né? Que seria a mesma coisa que 2,26. Só que dividido por 10. Então, 2 vezes 0,6. 2 vezes 2,6. 5,2 vezes 10 a oitava metros. Só que, cara, lembra ele que a resposta em quilômetros, a gente conseguiu achar a resposta em metros. Então,
Lembra que quilo, né, esse K de quilômetro aqui, isso aqui é 10 a 3, né? 10 elevado a 3, que é 1000. Então, cara, se eu tenho 10 a oitava aqui, se eu tirar 3 do 10 ao... se eu tirar 10 elevado a 3 do 1000, né? Fica, então, 5,2 vezes 10 a 3 vezes 10 a 5, certo? Metros. Então eu abri esse 10 elevado a 8 aqui em 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 5. Por que eu posso fazer isso? Porque é multiplicação de potências de mesma base, então eu somo os expoentes. Então, cara, vai ficar então esse 10 a 3 aqui, que nem eu falei pra você, é o nosso famoso quilo. Deixa eu trazer esse bicho pro lado aqui. Então, pronto. É isso. 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros. Vamos ver se a gente tem essa resposta. 5,2 vezes 10 a quinta quilômetro. Então, cara, entendeu o macete? Você vai analisar só as unidades de medida. Beleza? Não sabia qual era a equação que tinha que usar, inclusive você consegue também. Aqui é delta S sobre delta T. Como os delta T dos dois tem que ser igual, você iguala. Você vai chegar numa regra de 3 ali, consegue achar esse mesmo valor. Mas a gente não sabia, então, como fazer essa equação. Mas só olhando as unidades de medida, né, como vocês puderam ver aqui, só olhando, então, essas unidades de medida, a gente conseguiu resolver esse problema. Então, como vocês puderam ver, a gente fez análise dimensional aqui e chegamos no nosso resultado. Então, para a gente fazer mais um exercício aqui, para vocês não acharem que só funciona com cinemática, a gente vai fazer esse aqui do Enem também, tá? Todos esses que são questões do Enem. E então a gente vai fazer essa mesma questão usando esse mesmo método. Beleza? Vamos ler aqui a questão. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2A. Você fala fino, se não quer 2A. Não tem problema. No caso, são 2 amperes, né? Mas você pode não saber essa informação. E é por isso que essa tática aqui é muito boa. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, lembra do que ele está te pedindo, tempo máximo, e mais do que isso, em minuto. Então ele quer a resposta em minuto. Que esse notebook pode ser usado antes que descarregue completamente, bababá. Isso aí não interessa pra gente. Então, cara, a gente precisa achar uma resposta de tempo. 1 minuto, certo? Então a gente precisa achar a resposta de tempo em minuto. Como que a gente vai fazer isso? Quais são as informações que a gente tem? Então, como sempre, vamos anotar os nossos dados. A gente tem lá, então, cara, 2A, que eu nem sei o que é. Né? Lembra que você não sabe quais são as informações nem as equações que você tem que usar. Então, 2 ampere. O que mais que você tem? Você quer o tempo, né? Vou colocar aqui, então, tempo. Você não sabe, é isso que você quer. Você tem 2A, que você não sabe nem o que é, mas é corrente elétrica, mas você não sabe. E outra informação importante. De onde eu vou arrancar, cara, para eu resolver, para achar tempo? De onde eu vou arrancar? Essa imagem aqui, cara. Essa foto dessa bateria. Se você olhar aqui, ó. Deixa eu pegar até de outra cor aqui. Aqui, ó. Se você olhar aqui, cara, 4.400 mAh. Seria miliampere-hora. Vou anotar esse número aqui. Então é 440 mAh. E por que essa informação é importante? Por exemplo, não, sei lá, essa daqui, ó. 11V ou 48,84 HW. Por que essas não são informações importantes? Porque eu preciso achar, cara, em horas. Preciso achar o tempo. Você fala, tá, beleza, mas aqui eu também tenho tempo. Aqui eu tenho H, né? H é hora. E aqui também. Só que tá. No enunciado, ele deu A. Cadê o A? Aqui, ó. 2A. Então, o único que também tem A é esse, cara. Por quê? De alguma maneira, eu vou fazer esse A sumir o mili, que é esse Mzinho. Não sei se você lembra, que é 10 elevado a menos 3. É um número, então vai sobrar só H, que é o que eu quero. É hora, certo? É tempo que eu quero. Então, vamos lá, cara. O que eu posso fazer aqui? Lembra mais uma vez, então? O que a gente pode fazer? Sei lá, vamos chutar que seja desse jeito que eu resolvo. 2A vezes aquele número ali. 440 mAh. Você percebe que quando eu faço isso, por exemplo, esse A que tá aqui e esse são elevado a 1, certo? Todos os números aqui no caso são elevados a 1. Mas vamos olhar só para o A. Então, o A elevado a 1, multiplicação de bases iguais, que é o A, com o mesmo com um expoente,
Soma, o que você vai fazer com essas bases? Você vai somar esses expoentes. Então, multiplicação de bases iguais soma os expoentes. Então, aqui ficaria, por exemplo, a quadrado vezes mh. Só que não é isso que você quer. Você quer só h. Então, também não é um jeito inteligente de fazer isso daqui. Mas o que a gente pode fazer? Se a gente pegar, então, esse cara aqui, sei lá, esse, passar dividindo, né? E por que eu passei esse e não o outro? Porque o número de cima é maior, esse número aqui é maior que esse, então vai ficar um número bonitinho. Beleza. Agora, se a gente fazer isso, cara, o que você percebe? Eu tenho um A em cima e A embaixo. Rau. Quarta. Sobrou, então, 4.400, né? Deixa eu só puxar esse trem mais pra cá. Opa. Aqui. Sobrou, então, 4.400. Dividido por 2, né? E aí, vamos fazer o seguinte, então, aqui já. 4.400 é a mesma coisa que 44 vezes 10 a 2. Certo? 44 vezes 100 dá 4.400. Então fica 44 sobre 2 vezes 10 elevado a 2 vezes. Quem que é mili? Milímetro, mililitro, milímetro. São todos divididos por 1000. Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Vezes hora, certo? Foi a única coisa que sobrou ali, então. Vamos para cá ainda. Menos. O H foi a única coisa que sobrou. E era o que você queria, cara. Você queria a resposta em H. Então, só você resolver essa continha aí, filho, você acha a resposta. Ou melhor, você queria em H não, né? Você quer em minutos, mas H é o tempo. Você quer a resposta em tempo. Não pira, não. Beleza. 44 dividido por 2, filhão. Até ontem costumava dar 22. 10 a 2 vezes 10 a menos 3 mantém as bases e soma os expoentes. 2 mais menos 3 dá 2 menos 3, que é menos 1. Então, vezes 10 a menos 1. Hora. Quem que é hora, cara? Eu quero em minutos. Então, 1 hora tem 60 minutos. Certo? Então, cara, a gente pode escrever assim, ó. 22 vezes 10 a menos 1 vezes 6 vezes 10 a 1. Certo? 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10. Então, 6 vezes 10 elevado a 1 em minutos. Então, isso aqui vai dar, cara, 22 vezes 6. Ou melhor, né, a gente pode fazer isso aqui até primeiro. Bases iguais somam os expoentes, então menos 1 mais 1 dá 0. O que você vai ficar então, cara? 22 vezes 6 minutos. 22 vezes 6, você pode fazer, sei lá, 20 vezes 6. 20 vezes 6, né? Pode ser assim, que é 120. Mais 2 vezes 6, que é 12. Então, 132 minutos. E aí, irmão? Corre para o abraço. Letra C. Então, só pra você entender o que eu fiz aqui embaixo, aqui, ó. O que é 22 vezes 6? 22 vezes 6 é a mesma coisa que 20 mais 2 vezes 6. Certo? 22 é igual a 20 mais 2. Então, você faz o que, filhão? Aqui, ó, distributiva. 20 vezes 6, 120. 2 vezes 6, 12. Então, dá 132. Beleza? É isso aí, cara. É isso que eu queria te mostrar hoje. Então, olha o que a gente fez aqui, cara. A gente resolveu de novo outro exercício do Enem, tá? Esse exercício aqui é um exercício do Enem, sem saber a equação. E o que você precisava saber aqui, né? Se você não soubesse fazer isso que eu tô te mostrando, é saber que isso é corrente e isso é carga elétrica. Então, cara, você consegue, por exemplo, escrever que... Ou melhor, você consegue escrever que I é igual a Q sobre ΔT. Essa é a equação que você tinha que fazer para resolver. E aí transformar esse miliampere-hora aqui, certo? Do mesmo jeito que a gente fez, e dividir um pelo outro. Ou melhor, passa isso aqui multiplicando, né? Divide Q por I. É isso que você tinha que fazer. Só que a gente não sabia como fazer isso, porque a gente não sabia essa matéria, então a gente fez usando só análise dimensional. Então é isso que eu queria te mostrar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. E que não falei, isso aqui não dá pra você fazer em todas as questões. Mas quando você vê uma questão que tem números e tem unidades de medida, e ele quer a resposta em uma unidade de medida, dá pra você fazer desse jeito. Então, geralmente, questões de cinemática, questões como essa aqui que eu fiz, você vai conseguir.
Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. E é nóis. Tamo junto.